Quando eu vinha para esta missa, um vizinho me cumprimentou e alguém soldava o portão do vizinho. E vocês sabem, aquela solda, aquela luz, aquele brilho da solda ofusca, cega. Então, por alguns instantes, você não consegue enxergar nada. O excesso de luz da solda é cegante. Você fita aquela luz e depois não enxerga outras coisas. Eu me refiro a esse fenômeno para ilustrar o que tem acontecido conosco. Eu queria dizer aos senhores e às senhoras que vieram a esta missa, vocês sabem muito bem, nós estamos no tempo do Advento, a igreja está vestida com a cor da penitência, porque quando vocês forem me ver num caixão, ou eu for ver os senhores num caixão, os senhores vão se dar conta de que as nossas extremidades vão estar com esta tonalidade, sim ou não? É. Um dia esta será a minha e a sua cor. É. Um dia esta será a cor das nossas extremidades, dos nossos olhos, das pontas dos nossos dedos e dos nossos lábios. Esta cor aqui. Então a igreja, imitando agora no Advento a Quaresma, recorda que todas as coisas estão passando por nós e nós estamos passando por todas as o quê? E que o nosso último brilho, o nosso último tom, a nossa última matiz será esta. Quando não houver mais circulação sanguínea no nosso corpo. Você entende bem, meu irmão, minha irmã? E qual é o nosso problema? Assim como eu fiquei ofuscado por causa do brilho da solda no portão aqui da vizinha, eis o que se deu conosco. Nós estamos completamente ofuscados pelo excesso de atenção que damos às criaturas. Estamos ofuscados, Padre? Sim. Porque olha que você vê tudo, vê de tudo. Vê além do que deveria haver quanto às coisas criadas. Mas o Criador você não vê. Faz tempo que o senhor e a senhora não veem o Criador. Como pode alguém encontrar um caminho se não enxerga? No que diz respeito ao único caminho que desemboca na vida eterna, o único que dá na vida eterna, nós estamos indo para a vida, e meu irmão, minha irmã, estamos indo para a vida eterna, quer você queira, quer você não queira. Você pode espernear quanto você quiser e com relação à vida eterna, vocês sabem que só há duas opções. Uma com Deus para sempre e outra sem Deus para o quê? Para encontrar ao fim e ao cabo o caminho que conduz à eternidade com Deus, é preciso ver o caminho. Você não anda num caminho que você não enxerga, cujo início você desconhece, você não vê. E ofuscados, cegos como estamos, o que pretendemos, filhos? Desculpem a comparação, mas ela é das Escrituras Sagradas e é dos santos. Vocês não percebem o que acontece com o gado? O gado, que quanto mais robusto, mais gordo,
se torna, mais perto do abate fica. O gado, quanto mais robusto, mais saudável, maior, mais forte, mais perto do abate fica. Quem de nós poderia ponderar a quantidade de graças e de auxílios que já recebeu de Deus para encontrar o caminho e não está nem aí, ofuscado pela última coisa para ver, para comer, para beber, para vestir, para comprar, para curtir, para viajar? Esta aqui, agora são 20 para as 11 da manhã. Está se encerrando, começando para muita gente, a famosa última o quê? Hora. A última. Quando for 20 para o meio-dia, já não estarão mais aqui. Estes cuja última hora, porque a nossa vida é feita de incontáveis horas, mas haverá uma cujo nome será última. E que vai julgar quanto valeu todas as outras. A última hora julgará o valor de todas as outras horas vividas. E quem depois de tanto tempo, quem depois de tanta vida, de tantos auxílios, de tantas luzes, de tantas graças, não encontrou o caminho. Chega completamente cego e ofuscado pelo excesso de brilho das criaturas às quais se apegou, às quais se escravizou, às quais se viciou. O que pretende este? Uma vez que vocês sabem que a norma da sabedoria e da salvação, qual é a norma da sabedoria e da salvação? Talis vita finesita. A gente morre como a gente o quê? Vive. Tal vida, tal morte. Meu irmão, minha irmã, você acha que com essa atenção que você dá a Deus, com esta correspondência aos apelos que a todas as horas Ele te dirige, você vai conseguir encontrar aquele caminho único que pode conduzir à verdadeira vida, uma vez que esta está acabando. Eu tenho uma notícia para dar aos senhores. A nossa vida está o quê? Acabando. O dia de hoje está dizendo a mim também, aos bebês e às crianças. O dia de hoje está dizendo a você, viu, meu irmão, minha irmã, que nós acabamos de ficar mais longe do começo e mais perto o quê? Olha! Parabéns para você nesta data querida. Você sabia que o dia de hoje está dizendo a todos nós aqui, sem palavras, que acabamos de ficar mais longe do começo e mais perto do fim? E ainda não vimos o caminho, hein? O caminho para os nossos interesses sabemos todos. Para as nossas vaidades, egoísmos, futilidades, conhecemos todos. Mas e o da vida eterna? Quem o viu? Quem vendo entrou nele? E quem entrando nele perseverou? Quem? Eu sou padre há muitos anos e a minha condição sacerdotal me coloca nas duas pontas. Quando as pessoas começam a vida e quando as pessoas o quê? Terminam a vida. E eu vou dizer a vocês aqui sem a menor sombra de dúvida, a maior parte das pessoas cujo fim eu pude acompanhar terminaram mal.
muito mal. Mal. Com relação ao nosso destino comum, o que o senhor pode alegar? Que o senhor é jovem, que a senhora tem um bom plano de saúde, que o senhor fez um bom pé de meia e tem condições financeiras para bancar uma vida longa. Isso não interessa a morte. Proprietário do edifício onde mora a nossa antiga secretária, o proprietário do edifício onde mora a nossa antiga secretária, tinha acabado de estacionar na garagem uma dessas caminhonetes utilitárias, essas famosas aí, eu não sei o nome, tirada da agência, Hilux, uma coisa desse tipo, uma Hilux, estacionou na garagem, saiu com sintomas de febre, internou-se e morreu. Tinha acabado de sair da agência com um carro que nem placa tinha, não estava nem emplacado ainda. Deixou a sua Hilux no estacionamento do edifício, sentiu-se mal, foi para o hospital e dali só saiu para o cemitério. Jovem, bem de vida, proprietário de muitos prédios. Nós não somos mais do que um vapor. Uma planta que amanhece vicejante e no final da tarde já está murcha. Deixe-me dizer aos senhores e às senhoras qual é a nossa verdade e a nossa durabilidade. Quem tem do tempo, e nós temos, aqui nós temos um número considerável de pessoas que já passou dos 30, dos 40 anos de vida. Não é pouca coisa. Quem de nós vai alegar que não teve tempo e condições de encontrar aquele caminho único que pode conduzir à verdadeira vida e à verdadeira alegria? Eu dizia na missa anterior, se você quer saber qual é o tamanho da paciência que Deus tem com você, meu caro irmão, minha cara irmã, é só você pegar o seu RG e rever ali a data do seu nascimento. Quanto tempo Deus está esperando você reagir? E, no entanto, insistimos em nos ofuscar, em procurar o ofuscamento das criaturas, nos cegar com as criaturas, com aquilo que não é Deus. E vocês sabem, vamos dizer a verdade aqui? Vamos repetir Tomás de Kempis na imitação de Cristo? O que não é Deus, não é o quê? Nada. O que não é Deus não é nada. O que estamos fazendo, senhores? Meu irmão, o que é que você está fazendo? Qual é a mentira que você vai contar para você hoje ou permitir que alguma criatura conte? Por isso, este tempo imitando a quaresma, tem a quaresma da Páscoa e esta que é uma espécie de quaresma para o Natal. Que nos recorda, e depois é aquele problema, né? Tão antigo e tão novo. Aí na primeira dificuldade, no primeiro problema, reagimos segundo a sugestão da tentação que diz, tá vendo? Deus te abandonou, Deus não olhou para você, Deus estava longe.
E nós aceitamos. E reverberamos a blasfêmia, dizendo, não é mesmo, olha, tá vendo? Deus não me ouviu. Deus não me atendeu. Deus não cuidou de mim. Quando a verdade é o oposto. Você que não prestou atenção, ofuscado, cego pelo brilho da solda das criaturas, se recusou a olhar Deus do teu lado e a obedecê-lo, a segui-lo. Foi segundo os seus instintos, suas paixões, suas ideias, porque todo mundo aqui é metido a esperto, a sabe tudo. E depois, quando o caldo entorna, Deus é o culpado, que não te olhou, que não te cuidou, quando na verdade é você, eu aqui, nós, saturados, intoxicados pelas criaturas, não vemos o Senhor. E não o vendo, não vemos o caminho. E não vendo o caminho, vamos segundo o instinto, aquele mesmo de Adão. Somos filhos dele. O instinto de Adão, que o levou à perdição e que nos leva também. Por isso, meus queridos, ouçamos o apelo que nos faz o Espírito Santo e a noiva, o Espírito Santo e a igreja. Eis que eu envio o meu anjo adiante de ti para preparar o teu caminho. Nosso Senhor Jesus Cristo repete esta profecia e a aplica a João Batista. Vocês lembram que João Batista foi um profeta designado por Deus desde o útero de sua mãe, cheio do Espírito Santo desde o útero materno. Ainda no início da adolescência, retirou-se para o deserto para, despojado de tudo, prestar atenção em Deus. Ele era uma figura tosca, com barbas enormes, cabelo comprido também. Por seu tempo prolongado de deserto, de silêncio, de oração, tinha já perdido as roupas acabaram. Seus trajes, suas túnicas tinham sido consumidas. Por isso, a Escritura diz que ele se vestia, portanto, com pelo de camelo. O que é pelo de camelo? A carcaça de um camelo morto, do qual ele tirou o couro e se vestiu. Comia mel e gafanhoto, porque é o que se encontrava no deserto para comer. Então, despojado de tudo, desprendido de tudo, prestou atenção, viu Deus, falou com Deus e pôde assim falar de Deus e mostrar Deus aos homens pecadores do seu tempo, como tentamos fazer agora com os pecadores do nosso. Olha aqui, muitos não sabem que há um caminho e que é preciso vê-lo, encontrá-lo e seguir por ele. Mas não é o nosso caso. A começar por mim, o senhor e a senhora aqui, acabamos de ouvir que há sim um caminho, que está acessível aos olhos que não estão cegos e ofuscados pelo brilho fugaz e cegante das criaturas que passam. E o propósito desta missa, desta pregação, desta catequese, é nos fazer recordar que há um excesso na nossa vida. Nossa vida se tornou excessiva. Estamos vendo demais. Alguém poderia dizer, mas padre, não é pecado. Não, isso que eu falo, isso que eu vejo, isso que eu escuto, não é nem pecado. Tá bom, mas quanto serve para te salvar?
Você que gosta de alegar que é muito bom e muito boa porque ainda não matou e ainda não roubou. Você que se acha o máximo, a última bolacha do pacote, porque nunca matou e nunca roubou. Olha, é mesmo, ainda. É preciso ver o caminho. Eis que envio o meu anjo diante de ti para preparar o teu caminho. E é certo que, assim como se fica ofuscado pela solda aplicada ao ferro, se fica igualmente ofuscado quando as criaturas pesam demais na alma, quando vamos com esta carga toda de afeto em cima do que não é Deus, eu digo, nós estamos em maus lençóis. Porque vocês sabem, terminada com a morte, terminado o tempo, cada um fica fixado no estado que estava. No caminho, ou o quê? Fora dele. Simples assim. Vou repetir. Terminado o tempo, e está terminando? Tá terminando. Terminado o tempo, cada um fica fixado no exato instante que se encontrava na hora do fim do tempo, na hora da morte. Alguns no caminho, outros fora dele. E então, meu irmão, pergunte-se, se o tempo terminasse para você, onde você estaria? No caminho ou fora dele? Quem de nós vai alegar injustiça? Porque os senhores estão aqui hoje, graças a Deus, é gente que tem algum grau de fé. Então já deve fazer muito tempo que Deus o chama, o alerta, o avisa de um modo ou de outro, diretamente pela consciência ou pela boca de outras pessoas, pelos fatos, pelos acontecimentos. Cuidado, porque com relação a estas questões, existe uma coisa chamada tarde, o quê? Demais. Não permitamos que este torpor, esta embriaguez, por causa dos nossos afetos desordenados em cima daquilo que não é Deus, você trata como se fosse. Você trata o nada como se tudo fosse. O nada. Não permita que essa embriaguez, esse torpor, essa sedação produzida pelas criaturas te deixe de ver o que mais importa. O que você precisa ver é o caminho e entrar nele. Porque passado o tempo, não haverá mais nada para o quê? Para fazer. Para fazer. Supliquemos esta sabedoria, filhos, porque eu estou falando das coisas como elas são. Eu estou falando para os senhores e para as senhoras como as coisas são e como nós somos. E nós deveríamos agora nos voltar para aquela imensa multidão de gente que passou por este mesmo mundo e que sem palavras, num lugar chamado cemitério, sem palavra, um monte de gente que está lá está dizendo: eu não sou mais nada para o mundo e o mundo não é mais nada para mim.
Eu não sou mais nada para o mundo. E o mundo não é mais nada para mim. Numa ocasião, quando eu fui fazer uma encomendação lá no cemitério de Santo Amaro, num canto do cemitério achei sepulturas de gente que tinha morrido em 1800 e pouco, acho que antes da proclamação, ainda no tempo do Império. A República foi proclamada em 1889, não foi isso? Tinha gente sepultada ali do tempo do Império. Dom Pedro II ainda era o imperador quando aquela gente morreu. Imagina vocês. Eu pensei, quem pensa nessa gente aqui? Quem sabe que essa gente existiu algum dia? Quem se recorda deles? Ninguém mais. Lá, numa pedra toda apagada e desgastada pelo tempo, ainda dava para se ver o nome, o sobrenome, a data de nascimento e de falecimento. Quem que pensa? Nós, que segundo a imitação de Cristo, a nosso respeito diz, o mato, não vai ter dado tempo do mato crescer em cima da tua sepultura. Olha aqui, não vai dar tempo do mato crescer em cima do teu túmulo e a maior parte das pessoas que te conheceram já vão ter esquecido de você. – 10% vão comemorar a tua morte, 10% vão chorar e 80% não vão estar nem aí. Esse é o mundo pelo qual você mata e morre. Um traidor, um péssimo pagador que te rouba a Deus e em troca não te dá o quê? Nada, só fumaça e ilusão. Então acordemos, meus senhores e minhas senhoras. Acha o caminho. Procura aquele que disse a respeito de si, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Trata de achar logo o caminho, entrar nele e nele perseverar. Porque passado o tempo, não haverá mais nada a achar, nem nada a fazer. Que Deus nos conceda esta graça e esta sabedoria, enquanto temos tempo. E, aliás, ninguém sabe quanto tempo tem, né? Se há uma coisa que a gente ignora completamente, é quanto restou de areia na ampulheta. Sim ou não? Normalmente, nos enganamos, achando que tem muito, quando na verdade tem o quê? Tem pouco. Essa deve ser toda a nossa preocupação. Bem-aventurado e bendito, bendito aquele que, depois de ter sofrido muito, ter passado por todos os reveses e cruzes desta vida, encontra o caminho. Não terá perdido nada, mas terá ganhado tudo. Infeliz daquele que, tendo ganhado tudo, ao fim e ao cabo, não encontrou o caminho. Na verdade, não ganhou nada, perdeu o quê? Tudo. Vocês sabem bem, dizia o grande Santo Agostinho, Deus que não precisou de ti para te criar, precisa de ti para te salvar. Esta multidão de eleitos, de santos e de justos, que estão na bem-aventurança, estão lá porque quiseram. Ninguém cai no céu porque tropeçou e foi parar lá. Não tem perigo de ninguém tropeçar e cair no céu. Todos os que foram à vida eterna foram porque escolheram a vida eterna. Não fizeram o mau negócio de trocar a vida eterna pela vida que passa. O ouro pela areia, como muita gente faz. Pensa nisso, meu irmão querido. Ninguém de nós vai poder dizer, eu não sabia, ninguém me avisou. Estamos alertados a este respeito. Me desculpem a eloquência, mas quando se trata
de evitar, olha aqui, quando se trata de ganhar o céu e evitar o inferno, e é disso que estamos falando aqui. Quando se trata de ganhar o céu e evitar o inferno, nenhum aviso é longo demais ou grave demais. Quem sabe que bem é o céu com Deus para sempre e que mal é o inferno sem Deus para sempre, não acha nada ruim, nada difícil demais. Quem sabe o bem que é o céu e o mal que é perder o céu, a vida eterna, não acha nada muito ruim, não. Ai, olha, que difícil, que impossível. Não acha não, não acha não. Supliquemos ao Senhor que nos dê esta coragem, porque vocês sabem, vou dizer para vocês, para encerrar esta conversa, o mundo aí fora está todo formatado para a tua perdição. Tudo aí fora, tudo foi formatado. Cultura, lazer, ciências, política, economia, relações sociais, tudo foi formatado para você perder a sua alma. Essas coisas aí para as quais você vai de peito aberto, com os braços esticados. Pois é, está tudo feito para te perder. E às vezes os agentes da perdição moram debaixo do mesmo teto que você. Os agentes da perdição são gente que senta à mesa para comer com você e que moram debaixo do mesmo teto. Acordemos, senhores e senhoras, grande bondade é esta de Deus quando se dirige a nós, porque quem me avisa, quem me alerta de um grande perigo, só pode fazê-lo porque me quer bem. Quem é este que me alerta e me avisa do grande risco e do grande perigo que eu corro? Só pode ser um grande amigo, um grande benfeitor, não um inimigo. Pelo contrário, inimigo é aquele que vem do perigo e te diz, vai lá, isso mesmo, aproveita, abre o coração, abre a cabeça, abre a mente, mergulha. Supliquemos a Deus esta sabedoria, senhores, porque veja bem, eu repito aqui, se a eternidade começasse para nós, por qualquer razão, é certo que boa parte de nós não estaria no caminho, no qual é preciso estar para se chegar à vida eterna. E se não estamos no caminho, estamos fazendo o quê? Você tem coragem de chamar de vida isso que está te levando para a morte? Ah, isso que é vida. É! Então, feitas essas considerações, temos certeza que este advento, que nos prepara para a vinda do Senhor, tanto para comemorar a sua primeira vinda no Santo Natal, como sua segunda e gloriosa vinda como juiz de todos, sem exceção, não é? Este será para nós, a partir de agora, um tempo muito oportuno, para revermos exatamente que a coisa mais importante ainda não, para muitos de nós, não obstante já a idade avançada, os que passaram aí de 50 e de 60 anos, dos 50, 60, 70 anos de idade, e que não ainda falando, puxa, não estou no caminho. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Não brinquem com estas coisas, senhores. É sério demais. Uma realidade que custou um sofrimento como aquele de Cristo crucificado e o sangue que ele derramou não pode ser coisa sem importância. Viu?
Lembra de Jesus crucificado, porque o que o Padre está dizendo foi assinado com o sangue de um Deus. Este anúncio que eu faço para vocês não pode ser considerado como coisa de pouca importância, porque ele foi assinado com o sangue de um inocente, no meio de dores indizíveis, em cima de um monte, numa cruz. Para você agora dar de ombros e dizer, eu não quero nem saber. Não é comigo. É sim. É sim. Outros podem depois alegar, levantar o álibi da ignorância. Mas eu não sabia, não me disseram, não me avisaram. Nós sabemos. Nós não, nós sabemos. Deus não precisou de você para criar você, mas precisa de você para salvar você. Não foi aquela cena que se deu com Santo Tomás de Aquino? A senhorinha se aproximou dele, a velhinha se aproximou e perguntou: Frei Tomás, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Ele olhou para ela com o canto dos olhos e disse: querer. Querer. Quantos de nós quis de fato o céu? Quantos? E por quantas vezes? Isso nem passa pela cabeça das pessoas hoje em dia. Nem passa. Tão ocupadas que estão com o nada. Porque nada é aquilo que não é Deus. Ou, irmão, nada é aquilo que não é Deus. A começar por nós, que daqui a alguns anos, Deus sabe quantos, não seremos mais que um monte de pó dentro de uma gaveta de cimento. Um bocado de pó, restos de ossos, numa gaveta de cimento. E estamos aí, como se fôssemos deuses e imortais. Não somos. Acha o caminho e acha logo. Persevera nele. Para que soada a tua hora, encontres, enfim, a verdadeira vida e a verdadeira alegria que Deus quer dar àqueles que escolherem a verdadeira vida e a verdadeira alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.